noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso programa Encontro com Nelson Tavares, na TV e rádio Chico Xavier. É uma alegria estar aqui com vocês, uma vez por mês, falando sobre espiritismo, falando sobre vários temas que nos tocam, pelo menos me tocam, que eu quero compartilhar um pouco com vocês esse conhecimento, não do Nelson, mas o conhecimento da doutrina que nos auxilia no nosso dia a dia, com os nossos questionamentos, para facilitar, para ficar menos difícil, para ficar mais prazeroso, para ficar menos complicado o nosso dia a dia com os nossos desafios, as nossas dificuldades. Uma vez por mês a gente está aqui, terceira quinta-feira do mês, 19 horas do Brasil, atualmente 23 horas em Portugal. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que fala de todos nós. Todos. Eu gosto muito desses temas porque não é para alguém especial. É para mim, é para você, é para o seu vizinho, para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para todo mundo. Influências espirituais é o tema de hoje. Vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona esse intercâmbio das influências espirituais, tanto positivos quanto negativos. Como é que isso facilita ou prejudica a minha estada aqui na Terra? Será que influencia muito? Pouco? Como é que isso funciona, Nelson? Como é que a espiritualidade, como é que a doutrina espírita pode nos ajudar, nos elucidar, trazendo esse conhecimento para facilitar a nossa vida, para a gente entender como é que funciona esse grande jogo, como é que funciona essa música, para a gente dançar essa música, ou para a gente jogar esse jogo, o jogo da vida, digamos assim. O melhor, aquela vida quando a gente entende que é um mar revolto, para a gente parar de esperar maré baixa ou mar tranquilo, mas aprender a velejar. Aprender a velejar nesse mar revolto, que é a sua vida, que é a minha vida, que é a vida de todo mundo, tá? Então, um pouco disso. Influência espiritual, a gente vai falar um pouco nesse intercâmbio, não só espiritualmente do plano espiritual para o plano físico, mas também aqui a interferência plano físico, como é que isso ocorre? Como é que essa troca, como é que isso funciona, Nelson? Na prática, já a gente vai começar, tá? Vou fazer oração ainda, mas só dar uns pontos aqui. Como é que a gente pode bloquear ou proteger, ou nos proteger principalmente, das influências negativas? Pergunta que muitas pessoas fazem. Ou melhor, Nelson, como é que eu posso filtrar ali aquele assédio espiritual e ficar conectado diretamente só com o meu mentor, só com a espiritualidade de luz, só com o bem, só com o bom? Como é que faz isso, Nelson? Só com o meu anjo da guarda, só com o espírito elevado? É um pouco disso que a gente vai falar hoje, tá? Conhecimento. Vamos compartilhar conhecimento, entender e aplicar na nossa vida. Nos observar, prestar atenção aqui, conosco, ter consciência disso tudo. Para quê? Para fazer melhores escolhas. Porque a escolha vai ser sempre nossa. E falar de influência espiritual, está contigo a tua influência espiritual. Atenção. Independente do externo. É o interno teu que vai determinar esse tipo de conexão. Positivo ou negativo. Vibração alta ou vibração baixa. Tá bom? Eu estou dando spoiler aqui do raciocínio, mas é por aí que a gente vai desenvolver hoje. Tá legal? Espero que vocês gostem. Convido a todos para a gente fazer a nossa oração inicialmente, a fecharem os olhos e agradecendo a Deus Pai, primeiramente, por essa encarnação, por todas as dificuldades e desafios que se apresentam em nossa vida, com a confiança e principalmente com a certeza que elas aparecem para o nosso crescimento, para o nosso melhor. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo teu amor, pela tua luz, por nos ajudar nessa nossa caminhada, por estar sempre ao nosso lado, nos orientando e nos mostrando o caminho da felicidade, o caminho do amor. E agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal TV Chico Xavier, e esse programa em especial, e buscamos aqui aprender um pouco mais com Jesus. E dessa forma, pedimos autorização para dar iniciado
a mais esse programa da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal? Vamos começar? Vamos começar a pensar, a trocar um pouco. Porque é esse tipo de tema que mexe conosco. E às vezes mexe muito, ou às vezes mexe pouco, ou às vezes é assim, principalmente negativo, tá? Influência espiritual negativa. Às vezes é assim, ai, Nelson, não sei por que eu estou com uma dor de cabeça constante que não há remédio que resolva. Olha, eu estou com uma dor aqui no estômago, que, nossa, uma coisa que eu já fui para médico, já fiz vários exames e ninguém acha. Nelson, desde que eu estou naquele trabalho, naquele ambiente, eu não durmo direito, eu tenho pesadelos. E aí, como é que faz? Às vezes a gente toma remédio para tentar resolver, para matéria, mas matéria resolve matéria. Espiritual, como é que a gente resolve questões espirituais, influências, conexões espirituais que se estabelecem? Como é que a gente faz? Sabe como é que a gente faz? Aprende. Aprende o quê? Aprende o que a gente não sabe. Vamos começar lá pelo Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, onde Kardec se debruça, mergulha de cabeça, para a gente entender que todos nós somos médiuns com mais ou menos sensibilidade. Sensibilidade essa que muitas das vezes a gente nem conhece, nem faz noção. E por esse desconhecimento de nós próprios e da nossa mediunidade, que muitas vezes a gente sofre sem perceber e vai acreditando, colocando justificativas em outras questões. Materiais, normalmente. Mas muitas vezes são questões espirituais, sim. Então a busca aqui é a gente conhecer e prestar atenção como é que nós estamos interagindo, trocando na nossa vida, com vibrações mais para o alto ou mais para baixo, que vão determinar o tipo de influência espiritual que a gente vai ter. Porque o plano espiritual está sempre trocando conosco. Espíritos de luz e espíritos que vibram baixo, na sombra e negatividade também. A influência existe, quer você queira ou não, quer você acredite ou não. Ok? Então, só saber que existe é uma coisa, é o primeiro passo, é ótimo. Agora, vamos entender exatamente como é que é isso. Entender os pormenores. Para a gente saber jogar melhor, entender melhor essa dança, essa música. E principalmente, para facilitar a nossa vida e não cair, muitas vezes, porque dá para cair. Às vezes a gente cai feio, tá? Com influências espirituais negativas. Aliás, a doutrina espírita é um campo, digamos assim, onde muitas pessoas, descrentes de tudo ou de outras religiões, e que já tentaram de tudo e mais um pouco, mas como estão com uma sensibilidade muito apurada e influências espirituais negativas de tamanha intensidade, que chegam lá aos centros espíritas, num desespero completo. Isso aí, para quem frequenta o centro espírita, conhece um monte de história dessa que eu estou falando. Se não for você mesmo, meu irmão, que já chegou no passado através da dor, através do sofrimento, através da falta de conhecimento. E é esse conhecimento que liberta. É esse conhecimento que vai nos direcionar para um lugar melhor de onde a gente se encontra hoje. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco aqui. No dia a dia, eu vou tentar pegar exemplos aqui para a gente exemplificar, para a gente colocar na prática o nosso dia a dia e tentar se enxergar na nossa dinâmica. Primeira pergunta que fazem muito, porque tem ali um pouco de receio, será mesmo? Será que é o seguinte? Nelson, essa história de trabalhos espirituais, de feitiçaria, de voodoo, será que isso existe mesmo ou não? Resposta, existe. E pega, Nelson, pega, isso funciona? Pega e funciona. Desde que, atenção agora, tá? Atenção agora, que agora vem a solução para os nossos problemas. Desde que você, eu vou repetir, você esteja na mesma faixa vibratória
qualquer influência espiritual negativa, com maldade ou sem maldade, intencional ou não, o trabalho que for, a falange que for, não diminuindo a importância, não menosprezando as dificuldades que muitos cenários espirituais acontecem, muitas organizações, inclusive, para buscar prejudicar tal fulano. Mas olha só, o mais importante aqui não é sobre o externo, é sobre o interno. Por isso que eu vou repetir, desde que nós, ou desde que você esteja na mesma faixa vibratória. Resumindo, não é sobre ter o trabalho espiritual ou não, mas sobre nós dando acesso, dando conexão ou não dando acesso ou conexão. E isso é importantíssimo, porque muitas vezes a gente está focado no externo e esquece daqui, porque eu tenho que resolver o trabalho que fizeram. É por isso que a minha vida está assim. Claro que por isso pode estar dificultando a sua vida alguma interferência espiritual negativa. Óbvio que sim. Mas vamos ter atenção aqui para nos fortalecer, para fazer novas escolhas, vibrar num outro nível. Porque olha só, aqui só nos conecta quem está aqui, ó. A partir do momento que a gente sobe, aqui não conecta aqui, olha a distância. Para quem não está me vendo, está no podcast, eu estou fazendo uma brincadeira com a mão aqui, em níveis, tá? Onde eu estou no mesmo nível, um ponto, e o outro ponto da influência espiritual se conecta conosco nessa faixa vibratória. E a partir do momento que nós nos elevamos, essa faixa vibratória aqui, que está na negatividade, que está nos influenciando, não consegue se conectar mais. Simples assim. Simples assim. Essa é a teoria. Agora vamos tentar buscar entender como é que a gente pode fazer esse avanço, subir esse degrau, melhorar essa nossa vibração no nosso dia a dia. Vamos lá, só vamos entender uma coisa. Não é só sobre trabalho, sobre voodoo, sobre feitiçaria que a gente está falando. A gente está falando de um mundo de provas e expiações, onde a influência negativa está aí, ó, está aqui. Está aqui, faz parte do que nós necessitamos estar agora vivendo, vibrando nesse mundo que a gente tem muito que aprender aqui. Mas o mundo de provas e expiações é a maioria, atenção, tomara que não seja você, meu irmão, mas a maioria vibrando no mal. Mais mal do que bem. Não é o Nelson que está falando. Codificação. Os espíritos nos explicam isso. É uma característica de um mundo de provas e expiações como o planeta Terra. Ok? Nessa transição planetária, onde estamos indo para uma fase de regeneração, é mais vibrando no bem do que no mal. Vou tentar resumir por aí, mas não vou me alongar muito para a gente ir nesse caminho. Mas a pergunta que fica é, ok, Nelson, estou entendendo mais ou menos, já sei um pouco na teoria, e aí? E aí, como é que faz? E aí? E aí, pessoal, é o seguinte, e aí é com a gente, é conosco. É vibrar mais no bem ou vibrar mais no mal? Estar mais leve ou estar mais pesado? Vibrar mais alto ou vibrar mais baixo? Como é que a gente faz isso? No nosso dia a dia. Com o quê? Com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente consome, com os nossos hábitos mentais. Será que está mais saudável ou está mais tóxico? Para um pouco, reflete. E, de repente, se alguma coisa não está muito legal, faça melhores escolhas para você. E, naturalmente, a tua elevação vai aumentar, a tua vibração vai subir, fazendo escolhas melhores, mais saudáveis. Estou falando saudável no sentido espiritual, tá, pessoal? Não é hábito só físico de se exercitar e se alimentar bem, mas de conexões principalmente. Você se conecta mais com alto ou mais com baixo? Reflete um pouco, para e tenta buscar um pouco desse autoconhecimento, dessa reflexão, faz uma análise da tua vida. Entenda a tua responsabilidade nesse momento. Entenda uma frase que eu repito muito para todo mundo. Quem me conhece já escutou e vou repetir de novo. Sabe por quê? Porque é a frase para a vida. É a frase que eu repito para mim, ó.
há muito tempo. Vou compartilhar aqui conhecimento mais uma vez. A frase não é do Nelson, mas é uma frase libertadora. A frase é a seguinte: a sombra só existe pela ausência da luz. A sombra só existe pela ausência da luz. Vamos repetir 2, 3, 5, 10 vezes. Mais do que repetir, vamos buscar entender. Entenda como é que funcionam as questões espirituais. Quando a gente fala de luz, eu sei que você sabe o que é luz. Sabe o que é luz? O sentimento de bem-estar. Aquele momento que você está mais elevado. Aquele momento que você se sente leve, aquele momento bom, naquele lugar tal, naquele pensamento tal, com aquela pessoa tal. E eu sei que você sabe também daquele lugar pesado, daquele pensamento que te derruba, aquela pessoa que te suga. Essas são as escolhas em vibrar de um lado ou de outro. Você lê mais livros edificantes ou você vê mais séries e novelas que só fala de vingança, ódio, tiro, porrada e bomba? Pega o relógio e calcula quanto tempo você para ver uma coisa que toca a sua alma no sentido do amor, em questões positivas, e o quanto você para e fica vendo a última questão agora. Vou falar do momento, eu estou gravando esse vídeo nessa semana onde o Trump foi baleado. Pronto. Só está passando isso na TV, não sei no Brasil. Aqui só passa isso. E que tipo de vibração é essa? Não que a gente não precise saber das notícias, mas quanto tempo a gente para na televisão e fica conectado com o tiroteio, quase o assassinato do ex-presidente Trump, por exemplo? E o que esse universo vibracional a gente está ali se conectando? Ou, por exemplo, pegar um livro edificante, ou assistir um filme, ou qualquer outra coisa, pessoal. Ou conversar com uma pessoa que nos inspire. Então, não é só frase, é entender como é que nós podemos nos conectar com essa luz, com a luz do alto, através da oração, através da meditação. Assim a gente vai fazendo novas escolhas mais salutares, e nos iluminando. Não tem sombra que fique ao nosso redor. Na prática, é o seguinte: o que a influência negativa tem acesso para nós é de acordo com o momento que a gente está vibrando baixo. A espiritualidade de luz vai ter acesso a nós quando a gente está vibrando no alto. Para quem é médium e está mais atento e mais perceptivo, vai entender exatamente o que eu estou falando. Por exemplo, quando a gente está no centro trabalhando, quando eu estou agora aqui, eu vou compartilhar com vocês, agora nesse momento, buscando Jesus, buscando multiplicar o amor, eu me conecto com o alto. Não precisa ser grande médium, não precisa ficar aqui dando detalhes e falando da mediunidade do Nelson. Simples assim. Agora, se eu desligo aqui, olha, acabou aqui a gravação, eu vou desligar ali e vou ligar a TV e vou ver o noticiário e vou me conectar com o Trump da vida, com o Trump não, pronto, com a situação que está acontecendo, ou uma morte, um tiro, uma violência que está acontecendo, rapidamente, se eu olhar a última hora, eu vou perceber a diferença onde eu estava lá na gravação, na TV Chico Xavier, falando de amor, de Jesus, buscando entender, multiplicar, compreender, ou ali, sorrateiro, que eu vou ver alguém que quer vingança, que o tiro, o outro fala que deveria ter morrido, porque assim, porque assado. Isso é o tempo todo na nossa vida, pessoal. O tempo todo. Estou pegando um exemplo agora aqui, momentâneo. Mas sempre foi assim. É nesse momento e vai continuar sendo. Então, o importante é a gente ter essa consciência. Para quê? Para nos libertar, muitas vezes, de amarras, de sistemáticas que a gente está preso e não percebe. Está naquele comportamento condicionado. Está em ciclos. Está doendo, está machucando, mas não sabe o que. O peito está oprimindo, mas não entende direito o que acontece. É por aí, tá, pessoal? A regra vale sempre para os dois lados. Influência espiritual positiva ou negativa. É de acordo com a nossa vibração, positiva ou negativa. A partir desse momento a gente vai tendo a responsabilidade, entendendo que a escolha é nossa.
Doutrina espírita não é milagre. Doutrina espírita nos traz informação. Informação. Nos explica, nos responde perguntas que talvez a gente não consiga em outro local. E a partir desse momento, entendendo esse intercâmbio de plano físico, plano espiritual, nos dá mais opções para fazermos assim melhores escolhas. Escolhas essas que são sempre nossas. Então vamos nos conectar com a luz. Sejamos luz. Vamos alimentar a luz interna que está aqui dentro, que está aí dentro de você. Talvez você nem acredita que tenha luz aí, sabe por quê? Porque você nunca teve contato, nunca acessou ela, ouviu ela de muito longe, talvez em algum momento na tua vida, lá atrás, no passado. Mas tem luz aqui. Nos façamos luz. Quem procura, acha. Vamos regar, vamos alimentar. Esse é o nosso lado luz. Ou a gente pode alimentar o nosso lado sombra também, que tem muita sombra aí, tá? A sombra é mais fácil de ver. É tudo uma questão de escolha. Tudo uma questão de escolha. Vamos lá, vamos continuando. Vamos trazer agora aqui alguns aspectos, alguns pontos. Agora no plano material, ok? Que vai levar às influências espirituais negativas. Inveja. Esse negócio de inveja é uma história que o pessoal... como é que acontece isso, Nelson? Essa baixa vibração. Ou alguém acredita que inveja é alguma coisa positiva aí? Se for, me fala, porque eu não sei o que inveja traz além de negatividade. Quando outra pessoa não tem algo que você tem e te inveja. Aquela carga pesada, negativa, que não consegue muitas vezes se mensurar, não é palpável, mas se sente muito forte. Quem aqui não sentiu inveja, talvez? É quase uma queixa coletiva, né? Inveja pelo que você tem materialmente falando, inveja da sua família, inveja do seu trabalho, inveja do seu status, talvez, inveja da sua inteligência, inveja de tudo. Inveja de tudo. Pergunta, Nelson, como é que eu faço? Dá para controlar? Como é que a gente controla isso? Como é que eu lido com inveja? Será que dá para controlar o que o outro pensa? Como o outro vibra? Não. Isso a gente nunca vai ter controle. Mas com o que nós nos conectamos com esse tipo de vibração ou não, isso a gente tem o controle. Isso a gente tem o controle. Que é a maneira, de alguma forma, da gente se blindar de certas influências. Nesse caso não é espiritual, mas aqui mesmo. Materialmente falando, do nosso irmão, do nosso colega de trabalho, daquela prima, da tia, do vizinho, que nos inveja. Isso também é aprendizado. Ah, Nelson, eu corro de inveja, sai para lá, Deus me livre. Corro de inveja e dos invejosos. E aí tem uma reflexão interessante que eu quero trazer para vocês. Olha só. Muita gente corre de invejoso, corre de inveja. Mas esquece ou não faz ideia do preço que se paga, sabe pelo quê? Pela ostentação. Muitos de nós adoramos uma ostentação. O que será que atrai? Será que atrai alguma coisa positiva? Ah, Nelson, mas faz bem para o meu ego, eu gosto de compartilhar, é legal, são as minhas vitórias. Não tem problema nenhum, aqui não é questão, a busca não é julgar. Eu quero elucidar, a gente entender o quadro, de que tem coisa, o quadro num todo, no panorama completo, que tem questões positivas para você, mas também tem outras questões negativas que te influenciam que te influenciam de tal maneira que podem estar te fazendo muito mal. E as pessoas não fazem ideia. Ok? As pessoas não fazem ideia. Vamos entender que o fato da ostentação não traz só coisa boa. Isso é importante a gente entender. Os dois lados da moeda. Pode ser bom para um lado, para alguns. Mas com certeza é mal e pesa para outros.
Então é importante da gente entender aqui. Vamos fazer um exercício. Eu quero convidar vocês a fazer aqui um exercício, tá? Colocando na prática aqui, para sair da teoria. É assim. Vamos fazer aqui uma conta. Quero que você faça uma conta. Faz uma conta. Vamos pensar, talvez, no momento do passado, que você postou uma foto num lugar legal. Um lugar que você gostou e você quis compartilhar aquele seu momento de alegria, de prazer, de felicidade. Ótimo! Aquele momento com os seus, abre aspas, amigos, fecha aspas, que hoje em dia são chamados de seguidores, né? Então vamos imaginar que você tem ali uns 100 seguidores no Instagram, no Facebook. Vamos dizer que você tenha 100 seguidores, tá? Quantos desses seguidores ou quantos desses amigos, quando viram essa sua foto, pensaram assim, automaticamente, ok? Automaticamente. Pensaram assim, nossa, que legal, caramba, fulana tá nesse lugar, caramba, eu fico tão feliz por ela. Poxa, que coisa boa, tô vendo a cara dela, tá feliz, ela tá realizada, eu sei que ela queria estar lá. Poxa, que bom, olha, fico tão feliz de ver a minha amiga assim, a minha filha, a minha prima, o que é que seja. Tão bom. Essa é um tipo de pessoa, tá? Aí tem outro tipo de pessoa que vai estar assim, eu queria estar lá, né, mas não tô, não consigo, a minha vida é mesmo uma desgraça, essa sortuda aí, ó, tá lá, né, bem onde eu queria estar, adoraria estar nesse lugar aí, meu sonho, minha vida é uma desgraça. Isso está meio neutro, meio negativo, né? Ela não desejou mal, mas também não desejou bem. Mas a partir do momento que ela não tem aquilo que você tem, dá uma invejinha de leve, né? Assim, do tipo, uma vibraçãozinha, uma carguinha negativa. Pelo menos é assim que eu reconheço. Okay? Vamos lá. E tem o terceiro tipo de pessoa. Estou classificando em 3 aqui para tentar facilitar, mas tem bem mais, ok? E tem o terceiro tipo de pessoa que é assim, vai ver a foto e vai dar automaticamente aquele pensamento. Olha lá, ó, tá se exibindo, que metida mesmo. Tomara que caia aí, quebre o pé. A vida é uma injustiça. Uns têm, olha aí, ó, e eu tô aqui, toda ferrada, tenho que jogar na minha cara. E às vezes fica a semana inteira, olha só, a pessoa vê a foto e fica a semana inteira passando mal, lembrando daquela foto da fulana que viu e ainda fomentando aquela negatividade, aquela vibração, jogando, sabe para quem? Para você que pôs a foto. Para você que pôs a foto. Vem o pensamento assim, Nelson, então quer dizer que eu não posso postar mais nada? Vou ter que sair do Facebook, vou ter que sair do Instagram? Claro que não. Claro que não. A ideia não é essa, não sou contra o Facebook, contra o Instagram. Isso é só uma ferramenta, eu sou um veículo. Mas vamos entender aqui como é que funciona essa dinâmica. Que eu quero trazer isso, não traz só coisa boa e ostentação, tá, pessoal? E estou sendo leve aqui, dá pra gente cavucar mais ainda. Mas ostentação é um caminho enorme para inveja. É aí que eu quero chegar. Vou dar um exemplo aqui, olha, essa caneta que eu estou na minha mão. Só tem como atrair inveja para essa caneta aqui, porque eu estou mostrando para vocês que eu tenho essa caneta. Aliás, é uma caneta muito boa, tá? Porque a partir do momento que ninguém sabe que eu tenho essa caneta, como é que alguém vai me invejar? Agora, eu queria ter essa caneta do Nelson, olha que desgraçado, ele tem essa caneta. É meu sonho essa caneta. Vamos entender. Vamos entender como é que funciona isso. E fazer as nossas escolhas. Não estou dizendo para ninguém parar de postar foto, ninguém ostentar. Temos o livre-arbítrio e façamos o que a gente quiser, pessoal. Se te faz bem, se você está disposto a pagar o preço, entenda o que te faz mal. Entenda que talvez a tua sensibilidade, que você não está prestando atenção, o quanto de energias que você pode estar atraindo para você e não está blindado o suficiente, ou não. É opcional de cada um, tá bom? É opcional de cada um. Mas o que eu mais vejo, eu vou compartilhar com vocês, o que eu mais vejo é o seguinte, somos nós, ou pessoas, que tem aqui um crucifixo no peito, na carteira, um santinho, um cordão com olho turco, umas pulseiras, em casa vários olho turco, né? Para bloquear aquelas más energias, sabe? Não, isso aqui é para bloquear as más energias. Mas energias essas que atraímos, que essa mesma pessoa está atraindo para ela. E é disso que eu estou falando aqui, para a gente ter consciência.
Porque muitas vezes, sabe o que parece? Fazendo uma brincadeira aqui. É aquela pessoa que às vezes está preocupada em manter a casa dela limpa todo dia, ela se esforça enorme, passa o dia inteiro limpando a casa todo dia para ficar um brinco. E ela gasta dinheiro para comprar os melhores produtos, ela se cansa fisicamente, tem que abaixar, levantar, demora muito tempo para limpar a casa, tá bom? Mas no final do dia, sabe o que acontece? Ela deixa a porta de casa aberta e a porta do chiqueiro ali, ó, do outro lado da rua, e aí vem um monte de porco, suja aquilo tudo de barro e faz aquela sujeirada toda. Isso que acontece muitas vezes. E as pessoas não têm consciência. Então a questão é, vamos ter a consciência, só isso que eu quero trazer, tá? Se não te incomoda, tá tudo bem. Agora, se você, com a tua sensibilidade, se isso tá te fazendo mal, a inveja, o mal olhado, o olho gordo, etc e tal, vamos rever as escolhas que a gente está fazendo para a nossa vida. Ok? Pessoas tóxicas. Vamos adiantando aqui que a gente já está no nosso horário. Pessoas tóxicas, isso é uma coisa também do dia a dia. Vamos observar as nossas relações. Os nossos companheiros ou companheiras, os nossos amigos, os nossos familiares. Já vou chegar lá na família, tá? Mas calma. Familiares em geral. Qual é a vibração dessas pessoas? Te fazem bem ou te fazem mal? Como é que eu sei, Nelson, se a pessoa tem uma vibração boa, uma vibração ruim, se essa pessoa é tóxica ou não? O que você sente quando está perto dessa pessoa? Essa pessoa está sempre ao teu lado, ela te ampara, te motiva, ela te ajuda? Tem uma vibração boa, é gostoso de estar do lado dela? Ou é aquela pessoa que está sempre te derrubando, te jogando para baixo, te criticando? Quando você para de falar com ela, você está com peso aqui no ombro mesmo, ou a tua energia está drenada, sugada, ou sente até mesmo dores físicas, principalmente aqui na região gástrica. Alguns registram na cabeça, por exemplo. Mais uma vez, pessoal, faça as tuas escolhas, entenda essa dinâmica. Se não está legal, muda. Ou aprende a se blindar. Ou aprende a se blindar. Vamos evitar, dentro do possível, se expor sem necessidade a ambientes e pessoas que te fazem mal. Qual é o teu propósito que você está ali? Um ambiente tal. Ou com a pessoa tal. Qual é o teu propósito? É um propósito nobre? Qual é o teu propósito? Ou você está ali no passatempo? Você está ali... Qual é a tua motivação? Isso é importante a gente parar e pensar. Agora, vamos abrir aqui um asterisco, um especial, para o aspecto familiar, principalmente essa família mais próxima, tá? Não aquela família do primo, distante, aquela que a gente vê só no Natal, uma vez por ano, nunca vê aquela reunião de família. Principalmente o familiar mais próximo, aquele que convive conosco, na maioria dos casos, um pai, a mãe, um irmão, aqueles que estão no seio familiar, os avós, assim vai. Família, em especial, principalmente quando o relacionamento é difícil, quando é aquela questão gratuita ali, aquela antipatia, aquele ranço, aquela má disposição, que muitas vezes não tem nada que aconteceu na história, mas não bate, sabe? Não bate. Aí nós entramos numa outra esfera, numa outra linha, que é o famoso resgate espiritual. Aí é uma outra história. O que é o resgate espiritual aqui, muito resumidamente, para a gente entender? Resgate espiritual é você hoje com aquela pessoa que deu ruim no passado. Deu ruim no passado, deu briga aí, braba. Teve história aí ruim. E a história foi tão ruim, e a briga se manteve de tal forma que vocês dois foram colocados hoje de novo na mesma família para aprender a amar. Gosto de brincar? Quem me conhece já conhece esse exemplo, mas vou repetir aqui. É a história do cachorro bravo no canil. A história do cachorro bravo no canil é você, cachorro bravo, late e morde. Tinha um outro cachorro do outro lado da rua também que latia e mordia. O que aconteceu? Um dia você pulou o muro e ele também. Os dois se pegaram, você, cachorro bravo, mordeu, foi mordido, latiu, brigou, e depois cada um foi para um canto de novo. Mas aí criou aquela mágoa, aquele ódio.
E continuou assim, cachorro bravo. Na outra encarnação, cachorrinho morreu. Na outra encarnação, nasceu os dois cachorros juntos, no mesmo canil. Agora para resolver o problema, mas com véu do esquecimento. Nasceram na mesma ninhada, muitas vezes, da mesma mãe. Nasceram naquele círculo familiar. Para resolver, vibracionalmente, aprender o amor que não aprenderam ainda. Então, se esse é o caso, se você se reconhece de alguma forma com algum familiar seu, faça um esforço. Se esse é o teu caso, se esforça e entenda que o caminho é o do amor. Ah, Nelson, mas eu não consigo porque a pessoa não fala comigo, só briga comigo. Faça a tua parte. Faça a tua parte. Em qualquer relação tem dois lados. Muitas vezes a gente não consegue. Mas se você tiver com a consciência tranquila, que falando assim, eu estou fazendo todo o meu esforço possível, pronto, isso que importa. Porque você já se libertou, provavelmente, já aprendeu a amar, por mais que o outro não receba o amor e não esteja trocando contigo. Mas você já desvencilhou e aprendeu algo que você não tinha aprendido antes. Porque antes você era cachorro bravo e queria morder e odiava. Queria vingança e tudo mais. E hoje já não está mais. Check. Está tique. Ticou o quadrado. Vai se manter nessa forma, aprendendo a amar. Por mais que muitas vezes em uma infelicidade a gente não consiga aproximação com esses familiares que têm uma antipatia, que têm uma rejeição, o que seja, na próxima encarnação já não precisa mais, porque você não está mais conectado a essa pessoa por laços de rancor, de ódio, de vibração negativa. Ok? É por aí. E para fechar, que eu já me alonguei demais, vamos só falar rapidamente aqui de um pouco de história boa, né? Que hoje foi meio pesado, só coisa, influência espiritual negativa, inveja, a gente falou aqui de trabalhos espirituais, a gente falou aqui de pessoas tóxicas, mas tem também as influências positivas na nossa vida. É aquilo que nós sentimos também. Aquele momento bom, aquele lugar que te faz bem. Aquela pessoa que está ao teu lado que te faz bem. Aquele tipo de pensamento que te faz bem. Esse estado físico e mental, no bom e no bem, que se sente essa leveza. E isso, mais uma vez, é escolha. Dá para multiplicar, pega a tua referência daquele momento do passado bom, aquele local, aquela pessoa, e multiplica isso na tua vida. Multiplica isso. Muitas vezes tem que fazer um esforço enorme no primeiro momento, mas crie novos hábitos, hábitos salutares para a tua vida, replicando dentro da tua referência o que é bom, e você sabe o que é bom. Eu não preciso dizer aqui o que é bom para ninguém, não preciso ensinar ninguém, é o que você sente que te faz bem. E naturalmente você vai ter influências positivas. É nesse momento que você vai abrir o canal direto com o teu mentor, com o teu anjo da guarda, com a espiritualidade de luz, que vai se conectar a você e vai te inspirar, vai te elucidar, vai te trazer várias ideias. Estar atento a todo o encaminhamento, que eles estão ali o tempo inteiro, amparados, é afinar a relação, afina a relação com o teu mentor, se conecte mais a ele, tá bom? Pessoal, já estouramos o nosso horário aqui de longe, tá? Quero agradecer, tomara que tenha feito sentido para vocês. Repetindo aqui, esse é o nosso encontro número 39, eu acho, 39, já quase 40 encontros. Procura lá no canal TV Chico Xavier no YouTube, tem uma pasta que está lá, esses 39 encontros com Nelson Tavares, de diversos temas. Também no meu YouTube, nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares, tem uma pasta, Encontro com Nelson Tavares, esse nosso programa, e tantos outros, palestras, programa que a gente participa ao vivo, programas de entrevista, tem muito conteúdo legal, convido a todos, para quem não me segue lá, me seguir, não só seguir, mas assistir. Procura um tema que você acha legal, que te toque, fala, vou dar uma olhada nisso aqui, tá bom? Vou fazer a nossa oração, pessoal. Convido a todos, então, a fecharem os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade de luz, por esse amor, por nos ajudar a nos conectar
com essa vibração do alto, de amor. Dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse encontro na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços e até mês que vem. Tchau, tchau.